Boa noite a todos, me chamo Leonardo Kovac, sou doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculado ao laboratório LEME, Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais. Eu vou apresentar para vocês um trabalho realizado em parceria com a Quartzolite, que visou fazer um ensaio de carbonatação acelerada em corpos de prova de argamassa estrutural e grout, impermeabilizado com 4 produtos diferentes. Mas antes de entrar na questão do ensaio, vamos falar um pouquinho sobre o processo de carbonatação. No Brasil, as nossas estruturas têm que ser projetadas e executadas para ter uma vida útil de projeto de 50 anos. Claro, desde que tenha manutenções preventivas, tá? Caso isso não ocorra e tiver agentes agressivos no ambiente, como o dióxido de carbono, pode vir a aparecer manifestações patológicas como corrosão de armadura. Quando isso ocorre, se faz necessário fazer reparos, mas muitas vezes esses reparos são mal executados e essa manifestação patológica volta a aparecer na estrutura. E como que a gente faz então para evitar que ela reapareça? Claro, com projetos bem feitos e execução bem feita. Utilizando materiais adequados e fazendo manutenções preventivas, como se fossem com pinturas. Entendido isso, qual que é o objetivo desse trabalho aqui? Esse trabalho visou, então, analisar, através de ensaio de carbonatação acelerada, 2 materiais de reparo estrutural, uma argamassa estrutural e um grout, líquido concreto de alto desempenho, e impermeabilizados com 4 produtos diferentes: poliuretano linfático, verniz acrílico, anti-pichação e epóxi. Entendido isso, vou fazer uma revisão de como que funciona o processo de carbonatação nas estruturas. Em 2010, o Poçan conseguiu representar exatamente isso em uma figura. Estruturas de concreto, onde existe a presença do agente agressivo dióxido de carbono, ele entra na estrutura através de difusão, reage com a portlandita do ácido de cálcio, formando o calcário, caco 3, diminuindo o pH da estrutura, até certo ponto que começa a ocorrer corrosão de armadura. E como a gente consegue ver o ingresso desse agente agressivo dentro da estrutura de concreto? Através de aspersão de soluções colorimétricas. Nesse caso aqui, a fenolftalina, onde o ponto de viragem dela, ou seja, do incolor para o rosa, o vermelho carmim, acontece em 8,2 para cima, tá bom? Mas pode-se utilizar também outras soluções mais sensíveis, como a timolftalina, que a viragem dela não acontece com 8, mas acontece com 9. Como assim mais sensível? Esse corpo de prova foi submetido a um ensaio de carbonatação acelerada, onde, quando aspergido com fenolftalina, aparentemente nada aconteceu. Mas quando asperge com timolftalina, onde a viragem acontece com 9, já é possível observar a frente de carbonatação. Com isso dito, quais que foram as normas utilizadas nesse ensaio? A norma de carbonatação acelerada ISO 1920. O que ela diz para nós? Que os corpos de prova devem ser curados aos 28 dias, expostos ao ar atmosférico por 14 dias, e daí impermeabilizadas as faces que não se deseja que ocorra a frente de carbonatação, com parafina ou produtos equivalentes. Feitos os corpos de prova, esses corpos de prova devem ser dispostos dentro de uma câmara de carbonatação, onde deve ser ajustado concentração de CO2 3%, mais ou menos 0,5, temperatura de 22 graus Celsius, mais ou menos 2, e umidade relativa 55, mais ou menos 5. Após 56, 63, 70 dias, esses corpos de prova são retirados da câmara de carbonatação, fraturados, aspergido uma solução colorimétrica e mensurados à frente de carbonatação. Mas como que a gente vai conseguir fazer a comparação desses corpos de provas e a gente não sabe se estão homogêneos? Então, como que foi feita a caracterização dos corpos de provas desse ensaio? Foi utilizado o ensaio de compressão, foi utilizado o ensaio de absorção, que está intimamente ligado à difusão de CO2 para dentro das estruturas, e 2 normas de velocidade de pulso ultrassônico. Tá. E quais foram os materiais utilizados? Como eu informei para vocês, 2 materiais estruturais, uma argamassa estrutural S90 e um grout MCAD. A argamassa estrutural S90 ela já vem pré-dosada, com um diâmetro máximo de agregado 2%, tem aditivos inibidores de corrosão e fibras sintéticas. Um fator água-materiais secos 0,16. E o mais interessante, ela é tixotrópica, ou seja, ela pode ser moldada a mão. E foi assim que foram confeccionados os corpos de prova. E se espera-se uma resistência à compressão de 50 MPa em 28 dias. Já com o grout, também ele vem pré-dosado, com um agregado máximo de 10 mm, tem aditivos plastificantes e compensador de retração, fibras sintéticas entre sólidos de 0,08. Só que ele tem um detalhe, ele é autoadensável, ou seja, não se precisa fazer a vibração, o adensamento dos corpos de provas ou dos reparos que foram feitos com ele. E se espera uma resistência à compressão aos 28 dias de 60 MPa. A caracterização dos corpos de prova foi realizada em ensaio de compressão, absorção de água e velocidade de pulso ultrassônico. E as impermeabilizações desses corpos de prova foram feitas com quais produtos? Poliuretano linfático, verniz acrílico, anti-pichação, pintura de pichação
e uma resina epóxi. Esse aqui é o exemplo de como os corpos de prova ficaram após as impermeabilizações. Esse corpo de prova sem nenhuma impermeabilização, todos aqui são S90, argamassa. Um exemplo de poliuretano, verniz, antipichação, resina epóxi. E o ensaio de carbonatação, como foi feito? Depois dos corpos de provas feitos, caracterizados, ele teve uns 6 passos até chegar à aferição da frente de carbonatação. Primeiro passo, separar os corpos de prova ao meio. Segundo passo, dispor esses corpos de prova aleatoriamente para diluir um possível erro que exista dentro da câmara de carbonatação. Na primeira prateleira, os corpos de provas ensaiados em 50 dias, 60 e 70 dias. Com os corpos de prova aqui dentro, foi ajustada a câmara de carbonatação. Temperatura de 22 graus Celsius, umidade relativa 55 mais ou menos 5 e concentração de CO2 3%. Após a data delimitada, os corpos de prova foram retirados de novo, serrados ao meio, aspergido uma solução colorimétrica neles e feito a catalogação desses corpos de prova. Posteriormente, mensurados a frente de carbonatação. Bom, vamos para os resultados. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque vai ser essencial para a gente entender os resultados finais da frente de carbonatação. Ensaio de resistência à compressão, média da argamassa Sutral 46,4, um pouquinho abaixo do esperado. Por quê? Possivelmente falha de compactação. Como material tixotrópico, possivelmente teve alguma falha de compactação. Já no Grout, 78,5, muito superior ao 60 esperado. Muito bom, possivelmente devido a esse alto pensado. Questão de absorção. A média dos corpos de prova de argamassa Sutral S90 foi de 8,2. Excelente, se a gente for comparar com argamassas convencionais que vai de 11 a 13%. Já no Grout, melhor ainda, 2,7% de absorção de água. Normalmente o concreto vai de 5 a 10, 6 a 10%. Velocidade de pulso ultrassônico. Como a gente constatou uma baixa absorção, também uma baixa porosidade, não é estranho observar a velocidade de 4.400 metros por segundo na argamassa estrutural. E como o Grout teve uma absorção de água menor, podemos dizer menor porosidade, ou seja, um material mais coeso, velocidade maior também aqui, 4.800. E o rendimento da pintura de impermeabilização de poliuretano na argamassa estrutural S90 foi de 283 gramas por metro quadrado. Já no Grout, 262 gramas por metro quadrado. É especificado 200 gramas por metro quadrado mínimo. Então está tudo certinho. Verniz acrílico, 19,6 gramas para a argamassa estrutural, 34 para o Grout. Antipichação, 45 gramas por metro quadrado para a argamassa estrutural, 48 para o Grout. E a impermeabilização com resina epóxi, 137,9 gramas para a argamassa estrutural, 111,8 para o Grout. E o ensaio de carbonatação acelerada? Qual que foi o resultado? Após 73 dias, não foi possível observar nenhuma frente de carbonatação. O que isso indica para nós? Excelente desempenho em impedir ou dificultar a difusão de CO2 para o interior dos corpos de prova. Tá, mas excelente baseado em que você está falando isso? Eu vou abrir um dos 45 ensaios, um dos 45 traços que eu estou ensaiando na minha tese de doutorado, que é um traço normativo, moldado com um cimento CP5, conhecido por ter um alto cimento Portland puro, conhecido por ter um alto estoque de hidróxido de cálcio no interior, ou seja, muito bom, muito resistente ao ataque de CO2. Traço 1:3 areia cimento, granulometria fechada e uma fotográfica cimento 0,48. Um ensaio que durou metade do tempo de uma argamassa estrutural, já foi possível observar a frente de carbonatação. Então, baseado nisso, esses materiais tiveram um excelente comportamento em impedir ou dificultar a entrada do CO2 nas estruturas. Bom, vamos fazer um resumão aqui então. A argamassa estrutural, um pouquinho abaixo da resistência que é esperada de 50 foi 48, possivelmente uma falha de adensamento. Uma absorção de água muito boa, no caso muito baixa, para uma argamassa, 8,2. Uma velocidade de pulso ultrassônico 4.400. Já no Grout, a resistência à compressão de 78,5, maior do que os 60 esperados. Uma absorção de água de 2,7, excelente. E como a absorção foi menor aqui, consequentemente a velocidade de pulso ultrassônico maior, 4.800. Como não foi possível observar a frente de carbonatação, a gente não pode falar sobre a implementação, porque não foi possível testar de tão bom que foi o desempenho dos materiais. Mas eu vou dar uma informação legal para vocês aqui. Olhamos ali e falamos, tá, vamos ter que testar essas impermeabilizações. Então foi testado essas impermeabilizações aqui, com um traço que a gente sabe que ele carbonata com 10, 15 dias no ensaio,
mas o resultado eu falo para vocês no próximo congresso, não vou falar agora. E, bom, é isso aí. Ah, lá no começo eu mostrei aqui duas estruturinhas. Eu continuei com o ensaio de carbonatação acelerada, os corpos de prova estavam com 108 dias e nada de carbonatar ainda. Tem a frente de carbonatação expressiva, digamos assim. Então, comprovando que esse material é muito bom em barrar o CO2. Quero agradecer ao Erzolite por ter fornecido os materiais do ensaio, principalmente o engenheiro Welder, que fez a ponte entre a universidade e a empresa. Eu fico à disposição se tiver alguma dúvida. Muito obrigado.